clima muda. A cada ano, ou mesmo a cada estação, as pessoas percebem as mudanças. O que antes era raro no Brasil tem acontecido com frequência. Realmente a gente tem observado que tem aumentado a intensificação das chuvas, as chuvas estão com maior intensidade e de curta duração. Isso é uma das características que tem acontecido também. E também aconteceu no Rio, aconteceu aqui em Santa Catarina, acontece. Mas esses fenômenos sempre aconteceram na história até. Tá? Mas o que está acontecendo agora está tendo uma maior frequência em um curto espaço de tempo. Essas mudanças que o pessoal comenta, ele trabalha dentro dos extremos. Tanto extremos de precipitação, de chuvas bastante intensas, como também de períodos secas. O homem interferiu no sistema. E no momento que ele interfere, as respostas são violentas e aí são atingidos. Então, justamente isso que está acontecendo. E também não é só, a gente fala de chuva, mas o mar também tem uma resposta. Se tu observares aí, tem ressacas que têm acontecido com uma certa frequência. E o que tem acontecido? As pessoas também invadiram o espaço que deveria ser justamente para acontecer esses fenômenos, que são as dunas, etc., porque elas estão ali para amenizar esse problema. E as pessoas usam esse espaço que era da natureza, na realidade, e muitas vezes se esquece de respeitar a natureza, que ela tem seus limites, e ela sabe, ela vai responder, ela sempre responde. Né? Principalmente o Catarina, tá? Foi uma surpresa, na realidade, porque nós não temos registro de um fenômeno parecido. É algo que realmente, nos últimos pelo menos 50 anos, aproximadamente, tá? Não existe registro. E um fenômeno desse só é detectado se tu tiveres uma imagem de satélite. Ele tem uma característica própria, tem um olho, né? Pode olhar que tem um centro, que a gente chama de olho, e em volta desse olho tem muito mais nebulosidade, quer dizer que ele é muito mais intenso do que na borda do sistema. Isso é uma das características típicas de um furacão. Então, na realidade, ele tem todas as características de um sistema que acontece principalmente na faixa equatorial. Cientistas preveem que a temperatura no planeta deve se elevar em até 4 graus nos próximos anos, causando com isso mudanças drásticas no clima da Terra. O Brasil, com seu extenso litoral, não fica de fora dessa previsão. Com a alteração das chuvas, maiores riscos de enchentes, secas extremas e aumento do volume de águas do oceano, as populações ficam mais expostas aos riscos e perdas. Quem que está causando mais? É o homem que está causando mais? São os ciclos naturais de evolução das praias, da evolução do planeta? Fica muito difícil da gente chegar nessa conclusão. Então a gente tem que estudar mesmo as causas daquele processo. Imagina, por exemplo, uma praia que ficou sofrendo muita ressaca, né, durante um ano todo. Quando chega no ano seguinte, ela começa a sofrer ressaca de novo no começo do ano. Então ela não tem tempo de se recuperar. Agora nós imaginemos uma praia que já tem um processo de erosão de longo período, de décadas, né? Uma praia que está nessa condição é uma praia que já tem, enfim, que qualquer ressaquinha que ela vai ter, mesmo que não seja um evento forte, ela vai sofrer um impacto muito grande. Obviamente, essa praia tende a sumir. A gente pode dar um exemplo de uma praia da Baixada Santista, a Praia do Gonzaguinha, em São Vicente. É uma praia que está desaparecendo. Essa praia, a gente tem projeção para ela sumir, assim, talvez ela termine de desaparecer até a metade desse século aqui.
função de uma praia é, para que essa praia esteja bem, né, ela precisa ter a sua areia depositada, ela precisa depositar areia, né? Isso que é a praia. A praia é um grande depósito de areia, né, que fica ali na linha de costas justamente para proteger o continente dessa ação de ondas. Nós não temos no Brasil nenhuma legislação de proteção de praias, como as áreas de preservação permanente, que nós temos, as dunas, manguezais, né? Por exemplo, margens de rio, nós não temos no Brasil nenhuma legislação que proteja as praias, né? Quando um ambiente natural está saudável, quanto mais saudável ele tiver, quanto mais for o seu equilíbrio, mais potencial ele vai ter para se adaptar às mudanças climáticas. Bom, a nossa pesca aqui, ela é praticamente artesanal. Temos alguns embarcos que pode ser considerado industrial de pequeno porte, mas a maioria das embarcações e do tipo de pesca é artesanal, desde iguape, ilha comprida e cananéia. Sua pesca, a maior parte dele ocorre dentro do estuário ou dos rios e ou na costa em profundidades baixas, né? Aqui a gente está próximo de 20%, 25% da produção do estado, sendo que mais da metade dos pescadores do estado pescam aqui na nossa região. Então a gente tem aqui um aporte de mais ou menos de 4.200 pescadores ao longo do ano que trabalham nesses 3 municípios. A manjuba, que é um dos principais produtos aqui da região, que desembarca principalmente lá em Iguape, os pescadores já sabem que o clima, o ambiente tem tudo a ver a atividade deles. Então, se não chover bastante no início do verão, no meio da primavera, não aquecer, é sinal que a manjuba não começa a entrar. Então, teve anos que a manjuba foi entrar em dezembro, coisa que a safra dela começa em setembro. Então, eles já sabem disso e assim, não, mas esse clima está todo louco, está muito diferente do que estava antigamente. Aí o bicho, ele sente isso também. Na verdade porque são os gatilhos naturais que fazem com que os animais migrem para um lado ou para o outro. O monitoramento, ele auxilia na gestão, na administração dos recursos pesqueiros, visando o quê? A manutenção da atividade e a manutenção do próprio recurso, né? Porque sem recurso não tem atividade, então o recurso tem que ser preservado. As populações tradicionais vêm percebendo essas alterações climáticas no seu dia a dia. Reconhecer as mudanças e estar próximo ao meio, em constante e permanente relação com a natureza, é o caminho para se pensar em como minimizar os impactos do que já é inevitável em um futuro próximo. Hoje nós somos conhecidos, né, como comunidade quilombola, não só aqui no estado de São Paulo, mas em vários lugares, até fora do Brasil. Se tem esse mato, se tem rio ainda, né, potável, água potável em toda essa região, por quê? Porque as comunidades tradicionais estavam lá cuidando. Toda vida eles plantaram, eles colheram, viveram e se mantém a natureza do mesmo jeito. Através de nós que tem os ambientalistas, técnicos, não sei no que, porque ai das faculdades se não fosse nós do mato, que tem nosso conhecimento. Se não fosse nós, como é que eles iam vir aqui, saber de conhecer ostra, conhecer como é que faz o viveiro? É a mesma coisa, eu não sei, não sou advogado, não sou médico, não sou nada, né? Mas nem médico, nem advogado, nem o Papa sabe criar ostra, né? E eu sei.
A chuva aumentou, o trovão, também a natureza parece que está meio brabo com a gente, com os homens, né? Como a gente está ligado à questão de maré, questão de lua, deveria também estar ligado à questão do clima. Juré quer dizer pedra que vai em direção ao mar, ou a montanha que vai em direção ao mar. E Itatins quer dizer que aponta para o céu. É Juré e Itatins. São duas cadeias de montanhas separadas, só que como formaram a estação ecológica, hoje a referência é Juré e Itatins. Meu pai e minha mãe sempre pescaram. Minha mãe ajudava meu pai a pescar. A família do meu pai é pescador, sempre foi pescador, né? E eu sempre adorei pescar. Uma coisa que eu adoro fazer é pescar. E esse ano a água esteve quente. Mas teve outros anos também que variavam. Ficava um pouco mais fria, ficava um pouco mais quente. Mas esse ano aqui foi surpreendente que a água esquentou bastante. A gente conseguiu notar isso. Tanto é que quando você pegava um peixe que demorasse muito a tirar da água, você perdia o peixe em questão de horas. Né? Coisas que não acontecem quando a água está fria. Né? Então a gente já consegue notar isso sim. Se fala sobre mudanças climáticas, a preservação do manguezal, essas coisas, os pescadores não querem saber disso. Eles não conseguem relacionar essas coisas com a vida pesqueira, com a atividade pesqueira. Então eles acham que não tem dependência disso. Né? Eles acham que é um pouco mais religiosa também, né? Fala que Deus sempre vai manter isso. Se a gente pensar que a gente está no maior rio do estado de São Paulo, que deságua no mar, com uma profundidade aqui, podemos falar aqui perto da Foz, em média de 3 metros, é muito pouco demais. Que recebe toda essa água do vale aqui, desde o estado do Paraná, é muito baixo demais. Povo que tem um jeito de vida muito legal, muito próprio para viver ecologicamente. O conhecimento da tecnologia de cultura caiçara é única, ele sabe qual a madeira serve para quê, qual o tempo de cortá-la, né? E ele sabe confeccionar o remo, a canoa, por exemplo, né? Para ele usar. Na mesma questão do cesto de pesca, do balaio e tal, ele sabe qual cipó, qual tacara que serve, ele tem o domínio dessa tecnologia. E isso o Estado nunca olhou com interesse que isso teria que ter. Né? Se o Estado fosse inteligente, ele vinha monitorar a ação da comunidade caiçara que preservou a Ilha do Cardoso e vinha aprender como fazer isso. Não vinha colocar regra, vinha aprender regra com nós.
A gente não lembra que no Marujá ficasse 10 dias sem chuva. Agora fica quase um mês sem chuva. Então mudou muito essa coisa da temperatura, do clima em geral, né?